Empresas e governos estão em intenso trabalho para adequações que cumpram a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que tramitou por 10 anos no Congresso Federal e agora aprovada gerará profundas mudanças nas relações comerciais. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu o tema. Entre os palestrantes, Julian Dutra, representante do Serasa Experian. Bom, meu nome é Julian Dutra, sou diretor de Relações Institucionais da Serasa Experian, que faz parte da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Birôs de crédito, já não se fala muito mais nisso, mas que é porque somos uma indústria de dados, na verdade, né? São empresas que operam para a proteção do crédito, mas hoje usam de muitas outras alternativas e poderíamos dizer que existe uma naturalidade da nossa competência em tratar dados para várias soluções para clientes e negócios, né? O mundo é feito disso hoje, né? Então, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito é formada pela Serasa Experian, pela Boa Vista Serviços, pela UCOD, que é o novo birô dos bancos, né? E também o SPC Brasil. Ok? Bom, passando aqui, eu vou tentar ser muito objetivo, inclusive o primeiro slide é super objetivo, gente. O que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, né? Aqui é uma historinha que é contada desde a sua formação, lá nas consultas públicas que aconteceram no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, dentro do Ministério da Justiça, que a própria Secretaria Nacional do Consumidor entendeu que era algo muito maior que é só a tutela do direito do consumo, né? Ela se transformou em algo muito maior, né? O que é preciso saber, então, com relação à Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais? O que eu diria para vocês, pessoal? Ela é uma lei principiológica, ela traz princípios básicos do que é o tratamento de dados pessoais, traz as hipóteses de tratamento e, por final, eu diria até que é a cereja do bolo, que aí o consumidor e os negócios vão precisar entender ainda melhor lá no futuro, estão entendendo, na verdade, que é os direitos do titular. Os direitos do titular, aqui, é a parte mais robusta da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais que a gente precisa entender, e era bom que se esclarecesse aqui. Passando para o primeiro ponto, que são dos princípios, eu elencaria para vocês rapidamente do que é feita a essência da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Você usa o dado para finalidade, adequação, necessidade, livre acesso do cidadão aos seus dados, qualidade dos dados, não adianta você não ter qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Olha o tamanho desse negócio. Se eu vou tratar dados, eu preciso ter isso em mente. Esse é o primeiro passo, tá? Em hipóteses de tratamento, quais são os tipos de tratamento de dados que eu posso utilizar o dado para fornecer um serviço? São 10 tipos de tratamento de dados. Basicamente, o primeiro lá já está escrito, que é o consentimento. Eu quero que meu dado seja usado para um determinado uso de um serviço, um aplicativo, uma solução na internet, banco, uma financeira, no comércio, no atacado, tudo com a intenção de eu receber algo em troca, com certeza, né? Já que se falou algumas das hipóteses aqui, até a doutora Tarsila comentou aqui, né, algumas das hipóteses, cumprimento de obrigação legal, execução de política pública, estudos por órgãos de pesquisa, preferencialmente anonimizados. Dado anonimizado é aquele que você não identifica a pessoa, tá? Só para esclarecer um pouquinho. Execução de contratos, procedimentos preliminares e de titular, que é parte desse pedido, exercício regular do direito em processo judicial, proteção da vida em calamidade física, tutela da saúde por profissionais da área de saúde e entidades sanitárias. É importante que a fluidez dos dados traga as soluções de saúde, é muito importante, isso é um ponto muito, muito essencial da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Interesse legítimo do controlador, ou seja, se eu presto um serviço para o meu consumidor e dentro dessa cadeia de serviços que eu presto para ele, tem que ter uma continuidade, então existe um legítimo interesse. Meu controlador daqueles dados e também do cidadão. O cidadão não vai precisar ficar me dando consentimento sempre para que a cadeia se progrida na relação comercial ali estabelecida, tá? Próximo, proteção do crédito. Por que o crédito, pessoal? A proteção do crédito é uma excludente aí do consentimento. Porque o crédito, ele é um bem público. Todos temos acesso a ele, ou deveríamos ter. Então, ele é um bem público. É assim que é tratado lá fora,
O americano, o europeu, trata o crédito como um dado público e essencial à consecução das coisas da sociedade. Então, não preciso ficar obtendo o consentimento dele para mostrar para os outros como está sendo tratado o crédito no Estado ou no país, né, naquela determinada realidade. Porque todos temos o direito de ter acesso a ele, mas também temos o dever de protegê-lo. Essencialmente por isso. Tá? Então, foi um capítulo muito importante, gerou muito debate no nível federal e trouxe essa nova hipótese de tratamento. E, por fim, gente, essa é a parte mais importante que deve ser colocada e ser fortalecida. O conhecimento sobre os direitos que eu, titular, tenho em cima do que foi construído na Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. O que é elencado é o rol dos direitos estabelecidos para o cidadão, decorrente das hipóteses de tratamento e dos princípios ali estabelecidos. Tá? Temos confirmação, o cidadão tem direito à confirmação ou não da existência do tratamento, tem acesso aos dados a qualquer momento que ele precisar, correção dos dados incompletos, inexatos, desatualizados, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, revogação do consentimento, informação sobre com quem houve o uso compartilhado de dados, informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e revisão de decisões automatizadas. Aí entra até a questão do score aqui, né? Por que meu score foi esse? Não, a gente faz a revisão, os dados são esses, o algoritmo é esse, por que não saiu uma nota melhor? É por isso. Aí o cidadão vai correr atrás para que seus dados sejam melhorados. É educativo, certo? Então, eu trouxe isso aqui como base para poder entrar agora no cerne da questão, que é o PL 29 de 2019, do eminente deputado João Henrique. Quais são as considerações? Aqui já foi colocado até para o Daniel, não vou me estender muito aqui, mas o projeto ele realmente é contemporâneo, traz um assunto que faz parte do nosso dia a dia e tem que ser cada vez mais propagado nos entes da federação a título de conhecimento, porque é um novo direito que nasceu aqui, gente. Repito isso porque é muito importante. O debate, durante 10 anos, no âmbito do Executivo Federal, com consultas públicas, foi ao Congresso Nacional, onde nas duas casas se debateu bastante. Nesses últimos anos, 2016, 17 e 18, houve uma aceleração do debate em que sentaram à mesa entidades do setor privado, vários ministérios em Brasília, junto com a coalizão da rede, que eram entidades de estudiosos com relação ao tratamento de dados pessoais no Brasil, e autoridades do Legislativo brasileiro. Conseguimos chegar a um mínimo comum, que seria um mínimo consensual entre todo mundo, e a lei está aí hoje, esperando para entrar em vigor em agosto do ano que vem. O PL 29, em si, traz como cerne o tratamento dos dados cadastrais, como aqui foi bem falado e repetido já, define fundamentos da proteção de dados pessoais, especifica hipóteses de tratamento com as exceções ao consentimento, inclusive aquelas constantes na Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Ou seja, existe uma similaridade grande aqui, certo? Mas aí eu peço até licença, e com todo respeito às ideias aqui propagadas pelo deputado, na autoria desse PL, que existem algumas preocupações muito importantes que a gente gostaria de colocar, e, na sequência, colocar contribuição muito objetiva na prática, que o parlamento acho que pode ser essencial e fundamental na consecução da LGPD aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Muita atenção a essas considerações, pessoal, peço muita atenção. Dados cadastrais para as relações de consumo são dados pessoais para efeitos de coleta, guarda e tratamento de dados. Está lá no artigo 5º, inciso 10 da LGPD. Tá? Então, como bem o Daniel comentou, como alguns aqui comentaram, ele está ali no centro, o PL 29, e você tem a LGPD, ele está contido dentro do círculo da LGPD, com certeza. Relações de consumo é um dos tipos de relações que existem nesse novo direito que nasceu. O que é LGPD, gente? E aí, mais uma vez, para reforçar, ela é mais que o direito do consumidor. Tá? Ele é um direito civil, misturado com o direito do consumidor, misturado com o direito das relações comerciais,
com princípios e garantias fundamentais da Constituição Federal, tudo isso orbitado pela tal da tecnologia que cresce exponencialmente. Ela não está crescendo mais aritmeticamente ou progressivamente, ela está num nível exponencial. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar novas legislações a ponto de inibir negócios ou inibir investimentos que estão hoje represados, gente, é importante que se diga isso, tem investimentos represados de grandes empresas de tecnologia aqui dentro, lá fora, para trazer soluções para o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? O grande problema de se ter duas legislações é isso. E é isso que a gente vem alertar de uma maneira extremamente contributiva. Se você tem a LGPD e a gente está trabalhando ela de forma a disciplinar o país inteiro nesse cerne, se você tem duas legislações, os investimentos não vêm, infelizmente. Porque a tal da insegurança jurídica sobre a aplicação de duas sanções, tem as várias sanções na LGPD, mais sanções no nível estadual, com foco tão somente no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que é subsidiário da LGPD, você afasta investimentos que estão represados só esperando o dia 15 de agosto do ano que vem. Tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês como um grande ponto. Tem um ponto específico que é uma preocupação do deputado João Henrique, que é a questão dessa relação de consumo, de pegar dados e começar a disparar peças de marketing, publicidade, etc. Vejam no terceiro ponto que eu coloquei ali, gente. A coleta e o tratamento de dados para marketing e publicidade vai ter que se reinventar. Tá? A Associação Brasileira das Empresas de Marketing Direto, chamada ABEND, está se reinventando na adequação para a LGPD. Porque o mundo do spam, que vocês conhecem bem, que no e-mail de vocês não aguentam mais receber um monte de e-mail, né? Isso vai ter um grande custo para a empresa, no sentido de que não posso mais enviar qualquer informação ou publicidade para o meu consumidor que não me deu o consentimento. Se você gosta da loja A, da loja B, ou do atacado C ou D, na hora que você comprar alguma coisa, você vai estabelecer que você quer receber mensagens de nova publicidade sobre novos produtos. Tá? Então, não vai ter mais. Por quê? Sob duras penas da LGPD, que podem chegar a multas de até de 50 milhões de reais. Então, ninguém é louco de ficar disparando mais e-mail para vocês, ou SMS, etc., a despeito do fato de vocês serem vanguardistas na ação do não me perturbe, né, como o doutor Marcelo aqui colocou muito bem. Tá? Então, é um ponto muito importante para colocar. Bom, eu vou passar para o último slide, porque, de forma resumida, já explanei aqueles pontos. O último slide é tão somente uma colaboração à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Nós não viemos aqui só criticar, nós viemos aqui trazer o conhecimento mesmo do que é a LGPD e o que pode ser construído aqui no Estado. Tá? Gente, não existe melhor contribuição hoje do observatório que a gente criou dentro das empresas do que está acontecendo na administração pública dos estados e do próprio nível federal. No nível federal já existe um observatório para a aplicação da LGPD, mas os estados de Minas Gerais, a Prefeitura de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro e da Bahia, eles criaram uns comitês, ou pode chamar também de observatório, da aplicação da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais no Estado. O que significa isso? Não criaram leis, até porque Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, desistiram de projetos de lei local. Tá? Por quê? Porque era muito melhor e mais prático criar esses subcomitês com o envolvimento de secretarias estaduais, com deputados estaduais, para saber o seguinte: quais são as diretrizes que o meu Estado está dando para a aplicação da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais no Estado. Ou seja, é uma forma de responsabilidade de vocês, legisladores, na aplicação de uma lei federal aqui no Estado. Então, ao invés de produzir mais leis, vocês podem, é legítimo isso, implementar medidas para que a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais seja melhor aplicada no seu Estado. Por quê? A última frase que eu deixo aqui. A administração pública do Estado,
em todos os níveis e poderes, são controladores e operadores de dados pessoais. Se não houver uma adequação da própria administração pública na aplicação da lei, se não observarem, se não fizerem nada, vai vir o peso da Autoridade de Proteção aos Dados Pessoais no nível federal em cima do Estado, podendo até suspender a atividade de tratamento de dados. Pensem vocês que até recolhimento de impostos ou pagamento de salários de funcionários pode ser paralisada porque o Estado não tomou conta e não estabeleceu e não criou as medidas necessárias para aplicar a lei no Estado. Então, fica aqui a nossa contribuição no espírito mais republicano possível, de que é melhor que a gente seja mais prático do que criar novas leis. Com todo respeito à autoria do deputado João Henrique. Muito obrigado a todos.